É uma alegria muito grande estarmos aqui, principalmente neste ano de 2014, em que comemoramos os 150 anos desta obra admirável, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em sua primeira edição no ano de 1864, por isso os 150 anos. Antes de entrarmos um pouquinho na obra, é muito importante pensarmos no contexto desta obra, o contexto de sua elaboração. Como vocês sabem, Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos em duas edições. Na primeira edição, de 18 de abril de 1857, e na segunda edição, a edição definitiva, que estudamos hoje, em março de 1860. Nesta segunda edição, Allan Kardec tem uma terceira parte, intitulada Das Leis Morais, que ele vai desenvolver nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata da moral espírita. O que é esta moral? Quais são as leis morais que o Espiritismo está propondo? 4 anos depois, em 1864, Allan Kardec vai lançar a primeira edição desta obra, que tinha o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Era a imitação do Evangelho, e não o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai adotar no ano de 1865, um ano depois, ao fazer a edição definitiva desta obra. É importante observar que esta mudança faz todo sentido, porque a intenção de Allan Kardec era estudar o Evangelho de Jesus a partir do Novo Testamento, segundo o Espiritismo, mostrar como o Espiritismo interpretaria algumas passagens do Novo Testamento. E Allan Kardec, na introdução desta obra, vai deixar claro exatamente o que ele vai estudar dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, portanto do Novo Testamento, o que ele iria estudar segundo o Espiritismo. E Allan Kardec faz uma opção muito importante. Ele iria estudar apenas as máximas morais, o pensamento moral de Jesus, a moral de Jesus. Não ia entrar nas questões religiosas, nas questões de interpretação, nos dogmas, nada disso. Ele iria apenas estudar dos Evangelhos do Novo Testamento o pensamento da doutrina moral de Jesus, a moral do Cristo. Então esta foi a opção que ele faz, e ele vai dizer nesta introdução que este pensamento moral que ele vai estudar a partir do Novo Testamento é um pensamento de uma moral universal, uma moral que qualquer indivíduo aceitaria de bom grado, é uma moral para a humanidade, uma moral que contém princípios que qualquer pessoa poderia aceitar. Então ele não estava preocupado em estudar aspectos das religiões, ele estava preocupado em extrair o pensamento moral de Jesus. Por isso ele dá esse título, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como o Espiritismo iria interpretar os pensamentos sobre moral que Jesus havia apresentado e que os seus evangelistas, aqueles que escreveram o Novo Testamento, colocaram. Então ele ia fazer a leitura das frases, dos pensamentos escritos pelos evangelistas, atribuídos a Jesus, aqueles pensamentos morais, pura e simplesmente as máximas morais. Então aqui ele vai analisar, por exemplo, as bem-aventuranças, o bem-aventurados os pobres espíritos, o bem-aventurados os aflitos, etc. Todas aquelas bem-aventuranças que Jesus havia proposto. Ele vai estudar aqui nesta obra admirável. Então essa obra tem esse duplo papel. Ao mesmo tempo que desenvolve aquilo que se encontra na obra O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, ela também é o estudo da moral de Jesus segundo a interpretação espírita. E para mostrar esse segundo a interpretação espírita, Allan Kardec vai nos 2 primeiros capítulos dessa obra. O primeiro capítulo, intitulado Não Vim Destruir a Lei,
o segundo capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, ele vai deixar claro o papel do Espiritismo no estudo dos Evangelhos de Jesus. Essa ciência nova que dava para ele os recursos para interpretar o pensamento de Jesus de uma nova forma, de uma nova maneira. Então era o conhecimento espírita que seria utilizado como ferramenta de interpretação, de compreensão do pensamento de Jesus. Então é isso que ele vai fazer. Nesse segundo capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, ele vai deixar muito claro a ideia da vida futura, como o Espiritismo apresenta uma concepção de vida futura que será utilizada para interpretar as máximas de Jesus. O Espiritismo traz uma vida futura diferente em sua concepção das concepções anteriores ao Espiritismo. Então ele vai apresentar o Espírito, esta alma dos que morreram, vivendo no mundo espiritual, de acordo com o progresso evolutivo que tenha desempenhado. Então não há um céu, não há um inferno, não há regiões em que os espíritos se localizam após a morte. Cada um tem o seu estado de alegria, de felicidade, de dor, de sofrimento, consoante o progresso que tenha realizado. Então Allan Kardec mergulha nesse mundo dos espíritos, nesta vida futura, e a partir desta certeza da vida futura e de como a vida futura é que ele vai então dar os fundamentos para o pensamento de Jesus. Mostrar que toda aquela moral que Jesus está apresentando se fundamenta na noção de vida futura, que é muito importante que a gente compreenda. Então ele vai dizer que ele coloca logo essa questão no início desta obra, como questão fundamental, que vai dar às máximas de Jesus uma fundamentação. A moral não é apenas uma proposta boa para a vida na terra, mas é também uma proposta fundamental para a vida após a morte. Mostrar como a moral que Jesus propõe tem efeitos muito importantes na felicidade ou na infelicidade da alma após a morte. Então veja esta sabedoria de Kardec, mostrar que não estava propondo uma moral de autoridade, não é porque Jesus propôs, não é porque alguém falou, mas uma moral que se apoiava nos seus efeitos, os efeitos que ele observa ao evocar os espíritos. Por exemplo, se você quer conhecer o estado de infelicidade de um espírito após a morte, Kardec o evocava. Então ele evocou criminosos, endurecidos, criminosos arrependidos, suicidas, homens de bem, pessoas que praticaram o bem e a caridade. Cada vez que ele conversava com esses espíritos, por intermédio das evocações, que ele vai narrar na Revista Espírita, que ele vai narrar em O Céu e o Inferno, Allan Kardec vai então descobrindo que aqueles estados de dor, de infelicidade, de alegria, de felicidade, que ele vai encontrar nos espíritos a partir dos seus relatos, era uma decorrência da moral que eles haviam vivido ou não vivido. Então ele descobre que a ética, a conduta, a forma de viver tem graves implicações sobre o futuro da alma, mas não para localizá-las em alguma região, como era o caso das teologias tradicionais. Não é porque o indivíduo se comporta mal que ele vai para uma região infernal, ou que ele se comporta bem que ele vai para um céu, mas mostrando que a conduta tinha implicações na felicidade da alma, independentemente de como ela se locomovia ou se localizava no espaço em torno do planeta Terra. Então os espíritos podem estar em torno do planeta. O seu estado de alegria, de felicidade, seus recursos, sua capacidade, por exemplo, de locomoção, de visão à distância, de ver outros espíritos, de interagir com a natureza, de agir sobre o mundo, tudo isso que constituiria as faculdades, os recursos, as potencialidades,
a liberdade, os poderes dos espíritos estavam diretamente ligados ao progresso moral alcançado. Então, um espírito egoísta, orgulhoso, malvado, perverso, tem dificuldades de se locomover pelo mundo espiritual, não enxerga todos os espíritos, não consegue agir sobre a natureza da mesma maneira que um espírito que vive o amor, que cultiva as virtudes. Então, o progresso moral tinha implicações graves sobre a felicidade, sobre a infelicidade e sobre os recursos que o espírito se utiliza na sua ação no mundo espiritual. Então, se você quiser se locomover de um planeta para outro como espírito, você precisa ter condições morais para isso. Você precisa ter um perispírito cujas qualidades dos fluidos te permitam essa locomoção. E essas qualidades estão vinculadas ao progresso no campo da moral, ao progresso dos sentimentos, o tipo de emoção que esse espírito cultiva. Então, o espírito egoísta, invejoso, malvado, ele tem limitadas as suas potencialidades, os seus recursos, as suas faculdades. Naturalmente, é a sua própria estrutura que cria limitações para ele. Então ele não consegue ver todos os espíritos, ele não consegue agir, caminhar com alta velocidade pelo espaço, ele sente tristeza, angústia, ele tem sofrimentos morais e limitações de percepções e de faculdade. Então ele não fica localizado em regiões de dores ou de sofrimento, mas ele tem limitadas as suas faculdades, as suas percepções, a sua capacidade de interagir sobre outros espíritos ou sobre a natureza. Então Allan Kardec descobre uma relação que ninguém antes dele havia percebido entre o progresso moral no campo das emoções, dos sentimentos, com as capacidades do espírito na interação no mundo, no universo em que ele vive. Então, suas percepções, seus recursos são ligados ao seu progresso moral. Para dar um exemplo, se um espírito cultiva emoções ruins, ele não enxerga do mesmo jeito que um espírito que cultiva emoções boas. Ele não tem as percepções com o mesmo alcance, com o mesmo poder. Ele não vê todas as pessoas que ele gostaria de ver. Ele não consegue interagir com todos os espíritos que ele gostaria de interagir. Ele não se locomove facilmente entre mundos, entre planetas. Então, suas percepções, suas faculdades estão vinculadas ao progresso moral alcançado. Nunca antes de Allan Kardec a moral teve tanta força. A moral foi concebida de uma forma a que ela tivesse implicações na própria faculdade, na própria capacidade do indivíduo. Nas teologias tradicionais, se a alma se comportasse mal, ela iria para uma região infernal como alma. Ela não teria faculdades ou possibilidades alteradas. Ela iria para lá e sofreria naquela região. Se ela fosse muito boa, ela iria para uma região boa, um céu, e lá ela estaria com as faculdades que ela tem. Então não havia diferença entre uma alma que estava no céu e uma alma que estava no inferno. A diferença estava no lugar. Uma estava no lugar de sofrimento, a outra estava no lugar de alegria. Mas como alma, eram as mesmas. Já Allan Kardec percebe que não há lugares, não há regiões, há recursos, faculdades, possibilidades intrínsecas à própria alma. E essas faculdades, esses recursos, essas possibilidades estão vinculadas ao progresso no campo das emoções, no campo dos sentimentos, no campo da moral. Então esta foi uma descoberta experimental. Não foi uma hipótese que ele formulou, ou uma proposta metafísica, teórica criada por ele. Foi o resultado da experiência mediúnica. Ele vai para o laboratório da mediunidade e interroga um suicida. Como é que ele está percebendo o mundo espiritual? Como é que ele se sente? Quais são os recursos? Quais são as tristezas, angústias que o incomodam? Aí percebe que esse suicida tem condições diferentes, por exemplo, de uma pessoa que procurou viver o bem e que não se matou. E mesmo entre dois suicidas diferentes, as faculdades, as percepções, os recursos variam de indivíduo para indivíduo. Porque as pessoas são diferentes nas suas emoções, nos seus sentimentos,
na sua forma de comportar-se. Então, mesmo dois espíritos que morreram numa mesma batalha, numa mesma circunstância, eles serão diferentes no plano espiritual, porque eles se expressarão a partir das conquistas que realizaram, não apenas naquela vida, mas ao longo de toda a sua história como espírito. Então, essas conquistas se expressam no seu veículo, no seu corpo espiritual, chamado perispírito, de forma natural, como qualidades, potencialidades, que lhe bloqueiam, que lhe facilitam, que lhe dificultam percepções e ações sobre o mundo espiritual. Então, Kardec teve essa grande capacidade de perceber que a moral passava a ter no Espiritismo uma força que nunca tivera antes em nenhuma doutrina filosófica. As pessoas que pregavam a moral diziam: a moral é bom para criar uma sociedade melhor. Os materialistas reduziam a isso, defendem a moral, consideram importante os valores morais para se criar uma sociedade na Terra mais justa, mais equilibrada. Os espiritualistas diziam: além disso, além da moral permitir uma vida social melhor, a moral vai levar você para o céu, caso você a viva bem na Terra. Para o Espiritismo, a moral, como os materialistas, é importante para a vida social, para se criar uma sociedade mais justa na Terra, mas além disso, a moral é o ingrediente fundamental para que o espírito tenha recursos, possibilidades, seja mais livre, seja mais feliz após a morte do corpo. Então, se vocês quisessem, por exemplo, são apaixonados por grandes homens, gostariam muito de conversar com um Sócrates, gostariam muito de conviver com uma alma que vocês admiram após a morte do corpo, você, para fazê-lo, terá que ter as condições morais para isso, porque você nem consegue vê-los, o seu perispírito bloqueia esta capacidade de visão do espírito, ele não consegue ver essas almas que estão numa situação espiritual mais evoluída. Claro que o contrário pode se dar, como diz Allan Kardec: o superior pode tudo, o inferior está limitado à sua inferioridade. Então, Sócrates poderá vê-lo, enxergá-lo, e você poderá não enxergá-lo, não vê-lo. Então, a percepção sua está condicionada à sua estrutura de emoções e de sentimento, bloqueando, criando fluidos perispirituais que impedem que você veja numa dimensão superior. Então, você tem uma moral condicionando elementos de percepção, recursos e faculdades de expressão no universo em que o espírito vive. Então, Kardec obtém isso não por hipótese, como eu disse, evocando os espíritos, perguntando aos espíritos dos mais diversos níveis evolutivos como se locomovem, como enxergam, como sentem, como têm as percepções, como interagem na natureza, como interagem com outros espíritos, a partir do progresso moral. Então, a moral surge com uma grande força dentro da filosofia espírita. Por isso, Allan Kardec, ao definir o espiritismo, no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, ele vai dizer que o espiritismo é uma ciência experimental que consiste no estudo das relações dos espíritos com o mundo corporal. E como filosofia prática, o Espiritismo estuda as consequências morais que decorrem desta interação dos espíritos com o mundo corporal. Então, a filosofia espírita surge a partir desta moral que se apresenta dentro do estudo dos espíritos e suas interações nos mundos corporais. Então, Kardec teve essa lucidez de perceber como a moral espírita vai surgindo naturalmente da própria ciência espírita. Então, da ciência espírita vai nascendo naturalmente o pensamento moral. E este pensamento moral se sustenta nos efeitos que ele vai identificar na vida dos espíritos. Então, esta é uma primeira grande revolução na história do pensamento humano. Ninguém antes de Kardec teve esta percepção, essa lucidez de entender o papel da moral na formação, na constituição de poderes, recursos e faculdades para o espírito. Então, esse é um grande avanço. Isso faz com que a gente
pense fortemente. A moral representa para o espírito algo parecido que representa o dinheiro para o homem no mundo corporal. Com muito dinheiro você aumenta suas capacidades de ação no mundo corporal. Se você tem muito recurso material na Terra, o homem de muito recurso pode viajar a alta velocidade, pode comprar jatinhos e percorrer o mundo, pode estar em vários lugares, pode comprar tecnologias, pode interagir sobre a natureza corporal de uma forma extraordinária. Então, o recurso do capital, do dinheiro no mundo material, dá ao indivíduo que possui dinheiro condições incríveis de percepção, de ação sobre o mundo, de transformação na natureza, de liberdade. Ele está aqui, eu quero agora estar em Paris, ele vai, eu quero agora comprar tal coisa, eu compro, eu quero adquirir. Ou seja, o dinheiro no mundo material dá um poder, recursos e capacidades ao homem no mundo corporal. Então Kardec vai perceber que algo análogo ocorre no mundo dos espíritos, onde o dinheiro, a moeda, são as virtudes. Então aqui vai ter nesse evangelho notável uma mensagem do Espírito Pascal, que vai mostrar que a verdadeira riqueza do Espírito são as virtudes. Então o que faz o dinheiro para o mundo corporal, e esta metáfora é de Pascal, ele usa exatamente o dinheiro no mundo corporal, comparando com a virtude no mundo espiritual. A virtude dá o mesmo poder, um poder extraordinário para o espírito no mundo espiritual. Então, tudo aquilo que ele consegue de liberdade, de recursos no mundo material com o dinheiro, ele conseguirá no mundo espiritual com as virtudes. Então, inverte completamente os valores do que a gente achava. Então, a virtude não é para agradar a Deus para você ir para o céu. A virtude é para você construir mais recursos de felicidade, mais poderes, mais capacidades em você mesmo. Então, na medida em que você conquista isso, você se torna cada vez mais feliz, porque você tem muito mais liberdade, você tem acesso a tudo que você quer, você pode mais, você realiza mais quando você é virtuoso. Então, há pessoas que falam isso, eu gosto muito do meu filho, e o filho morre antes da pessoa, e ela fica, se eu morrer eu quero encontrar meu filho. Não sei. Olha o problema, se o seu filho for muito mais avançado que você, ele poderá percebê-lo e você vai ter dificuldade de percebê-lo. Você vai ter dificuldade de interagir diretamente com ele. Ele pode, com os recursos dele, interagir com você, sempre que ele achar conveniente, mas você não consegue interagir com ele sempre que você achar conveniente. Então o processo se inverte. Você vai ter acesso naturalmente a ele se você estiver no mesmo grau evolutivo que ele ou maior. Se você estiver no grau inferior, depende dele. Ele que poderá ou não interagir com você quando ele quiser, e não você. Muda muito de posição. Enquanto você aqui sendo mãe tem autoridade e o poder de estar sempre com ele, do lado de lá depende dele, se ele for mais evoluído que você. Porque ele pode julgar que não é conveniente ficar aparecendo para você o tempo inteiro, que é mais conveniente te ajudar a crescer para que você possa um dia estar no mesmo grau evolutivo que ele. Então, essa capacidade que tem o espírito de conviver com quem ama, com quem admira, está na dependência do grau de evolução moral alcançado, onde as virtudes desempenham o papel fundamental. É isso que Kardec já mostra em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, e é isso que ele comprova que está coerente com o pensamento de Jesus aqui no Evangelho. Então ele vai mostrar que essas ideias que ele obteve com a ciência espírita, a moral que foi possível extrair do estudo dos Espíritos, coincide com a própria moral de Jesus, mostrando o quanto Jesus foi capaz de antever. O Cristo propôs a moral, Kardec descobriu essa moral das experiências mediúnicas e mostrou a coincidência. O que ele descobriu das experiências coincidia com o próprio pensamento de Jesus. Então o pensamento de Jesus ganhou muito mais força, porque agora ele tem o apoio da experiência mediúnica. Não é apenas uma questão de autoridade, porque ele disse, mas porque era a verdade conquistada
pela própria ciência espírita. Então, essa obra foi muito importante, porque mostrou essa coerência entre aquela moral que surgiu naturalmente dos estudos dos Espíritos, com a moral que já estava proposta 2000 anos antes por Jesus nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então Kardec faz essa coincidência e mostra o quanto Jesus, sendo um espírito puro ou perfeito da escala espírita, antecipou uma moral que seria depois estudada e aprofundada a partir da ciência espírita. Então aí está a grandiosidade desta obra, ao mostrar a coincidência entre aquilo que a ciência espírita obteve com a proposta dos evangelistas nos evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então isso faz com que essa obra tenha uma importância muito grande dentro do contexto da própria filosofia espírita. Ela mostra de forma clara o papel de Jesus, a grandiosidade do Cristo, a sua sabedoria, que soube propor uma moral que já era a expressão daquilo que se esperava de um espírito tão evoluído. Então Allan Kardec, com isso, realça a beleza e dá a ela um fundamento, a esta beleza extraordinária que é o pensamento de Jesus. Então essa obra marcou um momento muito importante no movimento espírita no século XIX. O momento em que a ciência espírita, por um lado, avança e coincide com o pensamento de Jesus, por outro lado. Então, neste momento, toda a moral que vinha da religião cristã ganha uma força considerável ao ter o apoio daquela ciência espírita. Então, a moral ganhou um suporte na ciência espírita, o que não havia acontecido antes de Allan Kardec. Aí está a beleza e a importância dessa obra no contexto do próprio movimento espírita. Mas como o tempo é curto, eu escolhi para a gente estudar um pouquinho essa obra. Não dá para a gente percorrer aqui os seus 28 capítulos, é uma obra muito rica que vocês devem estudar na casa espírita, na casa de vocês, e não apenas abrir ao acaso. Muita gente usa a obra simplesmente para abrir ao acaso. É claro que você pode abrir ao acaso, não está proibido fazer isso. Mas abrir ao acaso só é pouco. É não respeitar tanto essa obra. Essa obra é tão grandiosa que não merece que a gente só abra de vez em quando ao acaso. Ela merece ser estudada do começo ao fim. Estudar frase por frase, pensamento por pensamento, porque aqui estão as mensagens dos espíritos mais evoluídos que passaram pelo planeta Terra. Até hoje eu não encontrei mensagens mais bem construídas, grandiosas, ricas como as que se encontram aqui. De toda a literatura mediúnica que eu tive ocasião de estudar e conhecer, eu nunca vi uma produção mediúnica tão profunda e tão rica como está nessa obra. Então essa obra tem 80% do pensamento da lucidez de Allan Kardec, como está isso em todas as suas obras. É Kardec. Mas Kardec sempre ao final de cada capítulo dessa obra, bota mensagens ditadas pelos Espíritos. Então ele apresenta o capítulo, faz suas análises, seus comentários de uma forma extraordinária e termina o capítulo com as instruções dos Espíritos. Aqui estão mensagens extraordinárias, recebidas em todas as partes do mundo. Kardec não se limitou às mensagens que foram ditadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na Sociedade de Paris. Ele usou mensagens que ele recebera do mundo inteiro. Selecionou as melhores, as mais ricas, as mais profundas e colocou nesta obra admirável. Por isso que abrir ao acaso é muito pouco. Esta é uma obra escrita pelos mais elevados espíritos, a começar por Allan Kardec e por grandes espíritos que transmitiram essas mensagens, sem igual na história da humanidade. Nós nunca tivemos na história da humanidade exemplos de mensagens tão profundas, tão ricas, quanto as mensagens que se encontram nesta obra. Por isso o dever nosso de mergulhar nessa obra e de estudar as suas mensagens. E por isso também que, para utilizarmos aí mais uns 20 minutos do tempo de vocês,
eu escolhi que a gente estudasse pelo menos uma mensagem daqui juntos. Uma mensagem, para a gente ver sua beleza, sua grandiosidade. E é claro que, se a gente tem que começar, eu pensei, vou começar pelo começo, pegar a primeira delas, a primeira mensagem dessa obra, para a gente ver sua beleza, sua riqueza. A primeira mensagem é o prefácio. Kardec usa como o prefácio. Então, se vocês abrirem a obra, já a primeira mensagem aqui se encontra. Essa mensagem foi assinada Espírito de Verdade. Um dos mais evoluído espírito que habitou a Terra, que passou por aqui. Jesus. Então, essa mensagem é extraordinária. Ela contém poucos parágrafos, mas muito profundos, e é o que a gente vai fazer. Allan Kardec, ao colocar a mensagem, ele diz aqui numa nota duas coisas importantes, que a gente, quando for estudar a mensagem, vai ter que botar na cabeça. Que essa mensagem tem um duplo papel. Ela tem, ao mesmo tempo, o objetivo dessa obra. Então, quando a gente estudar a mensagem, nós vamos ver que essa mensagem traça os objetivos da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e, ao mesmo tempo, diz Kardec, ela expressa o verdadeiro caráter do Espiritismo. Olha a responsabilidade dessa mensagem. Ela apresenta o verdadeiro caráter do Espiritismo, nós vamos ter que mostrar isso se o tempo der, ao mesmo tempo em que ela apresenta os objetivos dessa obra. Por isso, diz ele colocou essa mensagem como prefácio ao livro. Então vamos juntos estudarmos esta mensagem admirável. Diz o texto: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Espíritos do Senhor, virtudes dos céus. Veja esse paralelo importante. Já deixa claro a categoria desses espíritos. Se a gente estuda a escala espírita, nós vemos que a escala espírita tem 3 grandes ordens. 2 ordens, a primeira e a segunda, são os espíritos que já conquistaram as virtudes. São os espíritos puros e os espíritos bons. A terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Então, as virtudes dos céus são esses espíritos que são ou espíritos bons da escala espírita, ou espíritos puros. Aqueles que já conquistaram as virtudes, que não têm nenhum sentimento ruim, que não desejam o mal em nenhuma circunstância, que só vivem o bem, só praticam o bem. Então, esses são as virtudes do céu. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Olha que frase incrível. Um exército, quando se movimenta ao receber as ordens, é disciplinado, ordeiro, tem uma finalidade, tem um objetivo. Esses Espíritos do Senhor agem em conjunto, eles têm um fim, têm um propósito, porque eles defendem não os próprios interesses que eles já abandonaram. O que caracteriza a virtude, vai dizer Allan Kardec, é a ação desinteressada no bem. Quem age no bem, virtuosamente, age desinteressadamente. Então, os Espíritos do Senhor não seguem os seus interesses, porque não há interesses no homem virtuoso. O interesse não faz parte do seu mundo. Ele vive o bem a benefício de todos. Então, não há interesse pessoal envolvido. Não vão criar privilégios, não vão agir beneficiando este ou aquele grupo em detrimento de outro. Eles agem na virtude. Portanto, como um exército disciplinado, que sabe a ordem que tem que cumprir, a missão que lhe foi dada, e cumpre em bloco, agindo em conjunto para o bem de todos nós. Ao receber, espalham-se por toda a superfície da terra. Outra frase importante. Eles não estão no Brasil, eles não estão na África, eles estão em todos os lugares. Não há privilégio, esse país tem mais, não existe isso, eles espalham por toda a superfície da terra. Cada um de nós, aqui na terra, no Brasil, na África, numa sociedade de grandes recursos, nos Estados Unidos, na China, todos nós, espíritos encarnados, temos um Espírito do Senhor como protetor.
Temos um espírito bom, no mínimo da escala espírita, como anjo guardião. Os anjos guardiães são partes desses espíritos do Senhor, e todos, sem exceção, em todos os lugares do planeta o possuímos. Então, quando vemos a luta lá agora entre, novamente, israelenses e palestinos, lá na faixa de Gaza, cada palestino daquele que morre, ou cada soldado israelense que mata, ambos têm um espírito protetor, que são os espíritos do Senhor. Não há distinção entre culturas, entre povos, entre raças, todos, sem exceção. Por isso eles se espalham por toda a superfície da terra, toda, o texto é muito claro. Não estão em lugares privilegiados, estão em toda a superfície da terra. Ao comentar sobre a doutrina dos anjos guardiães, lá no livro dos Espíritos, no item 495, o Santo Agostinho e São Luís vai dizer que não importa se você esteja no cárcere, nem nos lugares de devassidão, eles deixam de estar juntos de cada um de nós. Não nos abandonam, não importa o lugar, nem nos lugares de devassidão, nem nos cárceres, em qualquer lugar que o homem esteja, o seu espírito protetor aí está, auxiliando, ajudando a vencer a si próprio, a conquistar as virtudes. É a missão deles. Então não há lugar específico para que eles encontrem, para onde eles pudessem estar. Toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, olha que expressão. E semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Lembra a estrela cadente, que nada mais é do que um meteorito que surge inopinadamente no céu, ao atravessar aquela pedra que saiu, que desgarrou de alguma região do espaço, atravessa a atmosfera do planeta, ao atravessar pelo atrito, se incendeia, provocando luz, marcando sua presença por onde passa. Essas são as almas que na nossa convivência, na atmosfera do planeta, elas marcam a sua presença, porque a virtude é sempre ação, é sempre presente, a virtude se faz naturalmente presente em qualquer lugar. Então eles surgem na nossa vida para iluminar o nosso caminho e para abrir os olhos dos cegos. Esses são os Espíritos do Senhor, que sempre que consultados pela prece, pela oração, desempenham essa função, abre os nossos olhos para a realidade da vida, iluminam os nossos caminhos, para que a gente possa seguir o caminho do bem. Esta é a sua missão, como está lá no Livro dos Espíritos, na doutrina dos anjos guardiães. Então, este papel extraordinário dessas estrelas cadentes que surgem quando a gente menos espera, nesse espaço de nossas vidas, como um brilho a iluminar esse nosso caminho. Então, este é o papel dessas grandes virtudes dos céus, dessas grandes almas. E o texto continua: eu vos digo em verdade, demonstrando por esse caminho aquela linguagem própria utilizada pelo Cristo e que se encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa expressão que é a marca do autor, que marca quem é o pensador. Eu vos digo em verdade, que era a expressão que Jesus utilizava, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Mostrando aqui, já no início da mensagem, aquilo que ele prometera quando estivera na terra, de quem enviaria o Espírito de verdade, o Consolador, que revelaria aquilo que nós não conhecíamos e que não estávamos aptos àquela época para conhecer, porque a revelação do Consolador se dá numa ciência que, como vai dizer o próprio Jesus, que ficará convosco por toda a eternidade. Olha, não pode ser uma pessoa o Consolador, porque se o Consolador fosse uma pessoa, nenhuma pessoa fica conosco por toda a eternidade. A única coisa que fica conosco por toda a eternidade é a verdade. A verdade é atemporal, ela não muda nunca. A verdade que nasce da ciência espírita, essa nos acompanhará por toda a eternidade. Por isso o Espiritismo desempenha esse papel de consolador dessa verdade que surge e que vai ficar conosco por toda a eternidade. Então eu vos digo em verdade que são chegados os tempos.
Naquele século XIX, os fenômenos espíritas acontecem como nunca na história da humanidade. As mesas girantes não paravam de se mexer. A humanidade é abalada por essas vozes dos céus que anunciam: são chegados os tempos para que a humanidade possa construir essa nova ciência da alma. Então era preciso esperar que as ciências se desenvolvessem, que a física, que a química, que a biologia, que o homem aprendesse a fazer ciência. 18 séculos depois do Cristo, a humanidade avançou para aprender o que é uma ciência, de que forma se faz uma, e Kardec vem preparado agora, num contexto social, político, econômico apropriado, construir esta nova ciência. Então os tempos são chegados, em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, que todas as coisas, aquelas coisas que Jesus disse, e que a gente não entendia à época dele, e que agora precisava ser explicado. É por isso que Kardec vai explicar o pensamento de Jesus na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e na obra Gênese, onde ele vai mostrar como tudo aquilo que ele disse pode agora ser compreendido com a ciência espírita. Então são chegados tempo em todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, o sentido que a ciência espírita estava dando para estas coisas. Esse sentido que só o Espiritismo conseguiu dar. Para quê? Para dissipar as trevas da ignorância, que imperou durante tantos séculos na humanidade, que foi preciso o surgimento da ciência, dos grandes movimentos sociais, do iluminismo, das revoluções científicas, para tirar o homem das trevas da ignorância, que o homem foi mantido por doutrinas e culturas que impediam a reflexão, o raciocínio, que impuseram o medo, que restringiram o estudo, a pesquisa. Então era fundamental que essas trevas da ignorância desaparecessem, para confundir os orgulhosos e glorificar o justo. O orgulhoso é aquele que acha que já estava com a verdade. Essa nova doutrina é fazer todo mundo repensar. As filosofias com o Espiritismo têm que repensar a sua proposta materialista. A ciência teve que repensar. As religiões têm que repensar sua visão da vida após a morte. Porque a vida após a morte na ciência espírita é obtida pela experimentação mediúnica, não é uma especulação teológica. Então confunde os orgulhosos que precisam agora mudar a posição, a sua concepção de ciência, de filosofia, sofre abalos com este novo pensamento que surge com a ciência espírita, para confundir e glorificar o justo. Porque desde Aristóteles já aprendemos, 300 anos antes de Cristo, que o justo ou a justiça é a virtude primeira, o dever primeiro que cada um de nós deve aprender a praticar. Toda virtude contém justiça. Não há caridade sem justiça, não há coragem sem justiça, não há benevolência sem justiça. A virtude da justiça é a virtude cardeal, que está no centro, que permite que todas as outras virtudes sejam construídas a partir delas. Então nós temos que aprender primeiro a ser justo. E o justo é glorificado, porque ele está com as primeiras condições para viver todas as outras virtudes. E quanto a gente precisa de justiça. Porque a visão de justiça que vem ao longo da história da humanidade é essa visão de você querer para o outro aquilo que você quer para si mesmo. Essa visão de trocar de lugar com o outro. Olhar para o outro como se fosse você. É essa capacidade de olhar para o outro como se fosse você que faz a justiça. Na hora que eu ajo como eu gostaria que agissem comigo, eu estou sendo justo. E quem é justo tem as condições necessárias para praticar todas as outras virtudes. Então o justo será glorificado, porque vai ser dado valor à justiça como nunca na história da humanidade. A justiça é essa virtude primeira que garante o equilíbrio do espírito para que ele possa cultivar na plenitude o amor. Então, glorificar os justos era fundamental, mostrar que vale a pena ser justo. Vale a pena agir para o outro como você gostaria que agissem para com você. Vale a pena dar a cada um segundo as suas obras. Então essas concepções de justiça que Jesus traz
agora recebem uma força, o apoio, e os justos são glorificados nesta nova proposta espírita. Quando Allan Kardec interroga os espíritos para descobrir os espíritos felizes, ali estão os justos. Então a justiça é glorificada na felicidade que acompanha o espírito que agiu com justiça. Mas o texto continua: as grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas. Por que elas têm que ressoar como sons de trombetas? Para que ninguém possa alegar que não ouviu, que não prestou atenção. A trombeta produz esse som forte que todo mundo escuta, por isso era utilizada quando você queria marcar a presença do rei. O rei estava chegando, ou o rei ia falar, fazer o discurso, vinham as trombetas antes, para que todo mundo parasse e prestasse atenção. É este som que você não pode alegar: eu não ouvi, eu não entendi, eu não compreendi. Esses sons de trombetas que se materializam na beleza e simplicidade do pensamento kardeciano. Qualquer um que mergulha nesse pensamento entende e compreende. É o som de trombeta que se faz ouvir. Não adianta você dizer: não, é uma linguagem maluca, é uma linguagem hermética, é uma linguagem escondida. Não, a linguagem é simples, o raciocínio é simples e profundo, para fazer com que dentro do seu mundo íntimo ele encontre eco. Então você não pode alegar: ah, eu não ouvi. Ouviu sim. Basta ler a obra e você vai ver a simplicidade, a beleza do seu pensamento. Então essas grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, para que ninguém alegue: eu não consegui ouvir, eu não entendi, eu não fui capaz de perceber. Não, todos podem ouvir, todos são capazes de compreender, todos são capazes de entender. E os cânticos dos anjos se lhes associam, para que este convite seja feito não apenas pelos bons espíritos, mas por esses anjos, esses espíritos puros, que tocam fortemente o nosso coração e marcam a nossa presença. Mas os cânticos dos anjos representam as leis de Deus, o pensamento divino, a expressão pura da verdade, para que fique conosco para todo e sempre. Mas o texto continua: nós vos convidamos a vós homens para o divino concerto. Veja a beleza. Mas de que adianta ouvir esta mensagem? Saber que são os cânticos dos anjos. A verdade é preciso participar dela. Esse grande concerto universal, com os espíritos puros, os anjos no seu comando, os espíritos do Senhor nas suas trombetas, esse grande concerto tem que ter a nossa participação. Porque a virtude não é observação, a virtude não é simplesmente ouvir, saber, a virtude é ação, é realização. Nós temos que dar a nossa contribuição a esse concerto universal. Nós temos que estar presente com tudo aquilo que nós somos, com o nosso mundo íntimo, com as nossas emoções, com o nosso desejo de crescer, de expandir, de realizar, de evoluir, de aprender. É esse convite que ele nos faz. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Não é para qualquer coisa, não é o convite para o erro, para o mal, não é o convite para nos entregarmos às nossas paixões doentias, é o convite para o divino concerto, para realizarmos esta grandiosa obra de construção de uma sociedade melhor, construindo primeiramente um mundo melhor dentro de cada um de nós. Então nós vos convidamos a vós homens para o divino concerto. Tomai da lira. A lira é esse instrumento musical que desde a antiguidade é usado para a expressão das emoções, dos sentimentos. Por isso que temos as canções líricas, os textos líricos, em que alguém vai escrever um texto e a lira acompanha esse instrumento. É a expressão do mundo interior da criatura. Cada um pode ter a sua lira, porque a lira é um instrumento simples, que cada um pode ter e construir, representando o seu próprio mundo interior. Então cada um de nós pode tomar da lira, botando os nossos pensamentos, as nossas emoções a serviço deste concerto divino, na realização
do bem para todos. Então é um convite especial para que cada um pegue daquilo que possui, da parte que lhe cabe, da responsabilidade que lhe compete, como pai de família, como mãe, como trabalhador, como patrão, como professor, como médico. Cada um pegue a sua parte, a sua lira e realize este concerto de bem, esse concerto de fraternidade, levando a mensagem da virtude pela prática da própria virtude. Então é o convite que cada um tem que ser o melhor possível, executando esse concerto que ele aprende com as vozes dos céus, com as trombetas contidas nesta obra extraordinária de Allan Kardec, que não deixa margem à dúvida do que você deve fazer, do que você deve realizar, de qual deve ser o seu esforço, de qual deve ser a sua contribuição. Então, tomai da lira. Mas para quê que eu vou participar desse grande concerto? Fazei uníssonas as vossas vozes. Não é para que cada um faça separadamente, mas que todos estejamos cumprindo aquela partitura única, universal, que é a partitura que se encontra nessa expressão da verdade que está no pensamento de Jesus, na ciência espírita. Então, fazei uníssonas as vossas vozes, todo mundo caminhando no mesmo pensamento de bem, de virtude, de construção de uma humanidade melhor. Fazei uníssonas as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Essas vozes unidas neste hino sagrado, em que a verdade espírita é vivida em toda a sua profundidade, e elas possam se estender para todo o universo, se estender e repercutir, para que elas possam produzir o efeito que o homem virtuoso é capaz de produzir, pelo seu exemplo, pela sua realização. Quem age, quem realiza a virtude, constrói um mundo verdadeiramente melhor. Então é esse convite para a gente participar desse concerto, mas não tocando qualquer sinfonia, tocando essa sinfonia divina que está no pensamento de Jesus, muito bem expresso nas obras de Allan Kardec, vivendo essa virtude, vivendo esse momento especial de transformação, primeiro de nós mesmos, depois de transformação da sociedade em que a gente vive. Por isso, o texto continua: homens e irmãos a quem amamos. Aqui estamos junto de vós. Veja a beleza do texto. O convite ao trabalho, mas diz: homens e irmãos a quem amamos. Aqui estamos junto de vós. Esse trabalho não é feito sozinho. Aqui ele retoma essa doutrina dos anjos guardiães, dessas grandes vozes do céu que estão ao nosso lado. Todo aquele que deseja viver a virtude tem o apoio para isso. Muitas vezes nós queremos o apoio dos grandes espíritos, das grandes almas, só que nós pedimos errado. Nós queremos apoio simplesmente para a vida material, para o conforto material, para a saúde, e o grande apoio é o apoio na conquista das virtudes. Tudo isso é meio, vida material, saúde são meios, que se eu não usar para a conquista da virtude, eu não entendi a mensagem espírita. Ter recursos, ter elementos, ter instrumentos é fundamental, desde que você os realize na conquista das virtudes, da realização do bem maior. Então é esse convite, ao mesmo tempo do trabalho e ao mesmo tempo a lembrança. Homens e irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. Olha o convite: amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração. Botar o coração, que é a expressão dos sentimentos, e dizei do fundo do coração: Senhor, Senhor, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então é quando você diz do fundo do coração: Senhor, Senhor, e faz as suas vontades, demonstrando que o seu sentimento é a marca do seu compromisso na realização dessa ciência, dessa filosofia que você aprendeu, que você conquistou. Então essa filosofia não é palavra vazia, ela é a expressão de uma emoção, de uma realização consoante as vontades de Deus. Então você se empenha com força, com coragem, com confiança de que está fazendo o melhor de si, nessa luta por ser o melhor,
por dar a sua contribuição, por servir com alegria, por praticar a virtude em qualquer circunstância da vida. Então você está dizendo: Senhor, Senhor, com alegria no coração, com um sentimento de amor, com um sentimento de paz, porque esse sentimento é apoiado por uma vontade firme na realização do bem que você estudou, que você acreditou. Eis aí este Espírito de verdade, esse Jesus, que ao participar no comando dessa doutrina extraordinária, o Espiritismo, deixa aqui já de início esta mensagem muito bem escolhida por Allan Kardec, que representa os objetivos do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa obra que deve traçar o roteiro para as nossas vidas. Ao mesmo tempo que mostra o verdadeiro caráter do Espiritismo, dessa doutrina da verdade, da consolação, da esperança, da moralidade, esse caráter que ele vai deixar presente na obra A Gênese, no capítulo O Caráter da Revelação Espírita. Então temos esses dois grandes objetivos nesta mensagem admirável, que não poderia ter outra assinatura, senão a assinatura do próprio Espírito de verdade. Então, que nesses 150 anos de Evangelho segundo o Espiritismo, saibamos valorizar esta obra, estudando com carinho, com apreço, esta obra e as demais obras de Kardec, mas, acima de tudo, compreender Kardec para vivermos Kardec dia a dia de nossas vidas. Muito obrigado a todos e uma boa noite.